Boa noite. Começamos agora com a nossa prece inicial. Senhor meu Deus, amigos espirituais, muito obrigada por essa semana que se passou. Muito obrigada por estarmos aqui, reunidos em pensamento, para assistir a nossa evangelização e logo depois a reunião pública. Muito obrigado aos mentores da Casa de Miguel, aos nossos anjos protetores, e assim pedimos permissão para iniciar. Assim seja, graças a Deus. Ser feliz é fazer outro alguém mais feliz, e assim vou viver para servir. Medo da escola. Oi, professora, bom dia! Bom dia, Aninha. Você está muito feliz hoje, hein? Eu tô sim, professora. Eu estava com saudade dos meus amiguinhos da escola. E hoje a gente vai ganhar mais um amiguinho, né? Isso mesmo. Você tem uma ótima memória. Hoje vamos receber o Vitor, um novo amiguinho. Ele é legal, professora? Eu não sei, Aninha. Só conheço por fotos. Mas se formos bondosos com ele, acho que ele também será bondoso conosco. Eu tô curiosa para conhecer o Vitor. Olha só quem chegou! Bom dia, Vitor! Seus coleguinhas e eu estamos ansiosos para conhecer você. Eu não quero. O que você não quer? Eu não quero ficar na escola. Quero ir embora com a minha mãe. Sério, Vitor? Mas por que você não quer ficar aqui? Porque eu vou ficar com saudade da minha mãe. Vitor, a mamãe vai voltar aqui no final da aula pra buscar você. Mas eu não quero ficar longe de você, mamãe. Não quero ficar aqui na escola. Vitor, a escola é um lugar muito legal. Aqui nós vamos brincar juntos e fazer atividades muito legais com seus novos amigos. Eu não tenho nenhum amigo aqui. Eu não conheço ninguém. Eu quero ir embora com a minha mãe. Mas você vai conhecer seus novos amiguinhos e vai ser muito legal brincar com eles, filho. O tempo vai passar tão rápido e quando você menos perceber, a mamãe vai estar aqui pra te buscar. É verdade, Vitor. Vem aqui comigo, eu vou te mostrar a sua mesinha. Não, eu quero ficar com a minha mãe. Oi, Vitor, tudo bem? Eu sou a Aninha. Olha o que eu trouxe pra você ver. Esse carrinho é o meu preferido. Ele fica na caixa de brinquedos da nossa sala. Lá tem mais um monte de brinquedos. Esse estojo tem giz de cera. A gente pinta nossas atividades com eles. Fica tão lindo. E essa aqui é a minha lancheira. A minha mãe mandou 2 bisnaguinhas pra eu comer hoje. Se você ficar aqui, eu te dou uma na hora do lanche, tá? Então, Vitor, você aceita a proposta da Aninha? Entre, você vai se sentar na mesma mesinha dela. Viu, filho? Agora você já tem uma amiguinha. Mas, mamãe, você vai voltar pra me buscar mesmo? É claro que eu vou, filhinho. Você só vai ficar aqui um pouquinho. Já já a mamãe volta pra te buscar. E enquanto a sua mãe não estiver aqui, eu vou cuidar de você. Se você precisar de ajuda, eu estarei aqui para te ajudar, ok? E eu também. Vem, Vitor. Você vai amar a escola. Tá bom. Tchau, filho. Daqui a pouquinho eu já volto pra te buscar. Clarinha, esse aqui é o nosso novo amigo, o Vitor. Oi, Vitor, tudo bem? Oi. A professora falou mesmo que você ia chegar. Aqui é muito legal. O que eu mais gosto é brincar com a massinha. E de ir no parque, né, Clarinha? É mesmo? Hoje é dia de parque? É sim, Clarinha. E no final da aula, nós iremos ao parque. Eba! Você vai amar o parque, Vitor. Podem brincar à vontade. Vem, Vitor. Vamos no escorregador. Uau, que escorregador legal. Lá no meu prédio tem um bem parecido. Na minha casa não tem. Por isso que eu gosto tanto do parquinho da escola. Na minha casa também não tem escorregador. Mas a minha mãe me leva de vez em quando na pracinha. E lá tem um parquinho bem legal. Crianças, está na hora de irmos para a sala. Os papais e as mamães já estão chegando para buscar vocês. Ah, professora, eu não queria ir embora. Tá tão legal aqui.
Que bom que você gostou da escola, Vitor. Amanhã vou esperar você aqui para as novas aventuras, ok? Ok, sim, senhora professora. Ai, Vitor, você é engraçado. É meu novo amigo engraçado. Olha, Vitor, é a sua mãe. Mesmo. Tchau, Aninha. Tchau, professora. Tchau, Vitor. Aninha, eu estou muito orgulhosa de você, Por quê, professora? porque você foi muito atenciosa e bondosa com o Vitor e o ajudou a perder o medo de ficar na escola sem a mamãe. Olá a todos, como é que vocês estão? Gostaram do vídeo? Fala da história do Vitor, que ele estava com medo de ir na escola. Na verdade, ele era um aluno novo, né? E, enfim, ele estava com muito medo. Medo que ele não conhecia ninguém, medo de ficar longe da mãe dele, medo de repente a mãe não aparecesse para buscar. E ele não queria. E ele começou a chorar, não foi isso? Até que a Aninha, né, ajudou ele. Ela ofereceu um brinquedo, ela ofereceu até um pouquinho do lanche dela, né, para ele. E depois, aos poucos, ela foi apresentando os outros amigos e ele foi perdendo medo. Ele foi conhecendo, ele foi ficando mais calmo. Enfim, e no final, ele adorou. Ele quis voltar no dia seguinte. Então, quantas vezes, né, a gente não age igual o Vitor? Com medo de coisas novas, com medo de experimentar. E a gente, às vezes, acaba perdendo oportunidades, né? De repente, aquela mudança, aquela coisa nova, pode ser uma coisa boa pra gente, uma coisa importante. Então, assim, que a gente não fique com medo, que a gente realmente tenha fé, entregue na mão de Deus, porque tudo que vem na verdade para o nosso bem. Então que a gente possa domar a nossa ansiedade, que a gente possa superar os nossos medos, e que a gente possa estar aberto a coisas novas. Porque muitas vezes, na maior parte das vezes, essas coisas novas são legais e importantes pra gente. E a gente precisa também tomar conta da nossa ansiedade, que é um outro, além do medo, é um sentimento que pode nos prejudicar, né? A gente fica ansioso, a gente fica nervoso e acaba fazendo mal para nossa própria saúde. Então, precisamos ter fé, manter a nossa fé e acreditar sempre em Deus, que o que está vindo para o nosso bem. E quando bater aquele medo, quando bater aquela ansiedade, que a gente faça uma oração, porque a oração vai acabar nos acalmando, deixando aquela ansiedade, o medo, esses sentimentos ruins de lado e nos dando coragem para enfrentar as situações. Enfim, meus lindos, é isso. Um grande beijo para todos. Beijos. Boa noite. Soberana luz que criou o céu e o mar, fez o azul da imensidão e espalhou vida pelo ar. Deus de amor, nosso Criador,
Criador infinito em perfeição, luz maior a se refletir no esplendor da criação. Ó Senhor, que faz renascer a esperança em cada manhã. Graças vos dou por estar aqui, ter em minhas mãos o amanhã. Deus de amor que alivia a dor e encaminha a redenção. Luz maior a nos envolver, abraçando a criação. De amor que alivia a dor e encaminha a redenção. Luz maior a nos envolver, abraçando a criação. Luz maior a nos envolver, abraçando a criação. Boa noite, sou Fátima Queiroz, estou aqui para dar as boas-vindas a vocês. Hoje nós estamos felizes por poder anunciar que o estudo da noite vai ser o da Priscila Catalão, que é a nossa companheira também, do Miguel, e o tema é: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Então, esperamos que todos possam aproveitar a reunião dessa noite e que a gente possa sempre estar lembrando de consultar aqui o jornalzinho, a descrição do vídeo, para estarmos inteirados das questões, das propostas, das mensagens que envolve esse trabalho mensal de atualização através do jornal do SEM, trazendo as atividades, trazendo várias informações. Relembramos a todos para iniciarem o nosso contato na sexta-feira, às 19h45, para participarem também da evangelização infantil.
Então, fiquemos todos em paz, aproveitando as reflexões que a Priscila irá nos trazer. Boa noite a todos. Do livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito de Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Capítulo 19. Apacenta. Jesus disse: Apacentas as minhas ovelhas. João, capítulo 21, versículo 17. Significativo é o apelo do Divino Pastor ao coração amoroso de Simão Pedro, para que lhe continuasse o apostolado. Observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória. Nem gritos, nem xingamentos. Nem cadeia, nem forca. Nem chicote, nem vara. Nem castigo, nem imposição. Nem abandonos infelizes, nem flagelação aos transviados. Nem lamentação, nem desespero. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isso equivale a dizer: irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro do qual a lição benéfica surgirá depois. Ajuda ao próximo em vez de resgatá-lo. Educa sempre. Revela-te por trabalhador fiel. Seja gente para contigo mesmo, o amparo os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Se plantares o bem, o tempo incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação, no instante oportuno. Não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue para adiante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Jesus amado, queridos trabalhadores espirituais que envolvem essa reunião, agradecemos pela oportunidade de refletir sobre os ensinamentos cristãos espíritas que ouviremos nesse momento como orientadores para a nossa vida. Desejamos que essas vibrações amorosas possam nos envolver e fortalecer a nossa fé e a confiança de que nunca estamos espiritualmente sozinhos. Pedimos também o amparo divino em consolo aos que sofrem, encarnados e desencarnados, onde estiverem. Agradecemos por tudo que temos recebido. Graças a Deus. Olá, boa noite. Aqui é Priscila Catalão. Eu sou uma mulher não branca. Estou de cabelos soltos, cabelos pretos, de comprimento médio, cacheados. Eu tenho olhos pretos também, olhos escuros. E eu sou uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Nessa sexta-feira, com muita alegria, que a gente vai falar um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo um pouco da Boa Nova de Jesus a todos nós. Então, eu vou começar apresentando para vocês a minha apresentação. Como eu disse, a gente vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e a gente vai falar sobre o capítulo 24, mais especificamente sobre o item "Não são os que gozam de saúde que precisam de médico". Já por esse título a gente já consegue entender
o que vem pela frente, né? Essa frase, ela é de Jesus, né? E aí no primeiro parágrafo desse estudo, a gente vai entender por que Jesus pronunciou essa frase. Jesus falou: não são os que gozam de saúde que precisam de médico, porque, estando à mesa em casa desse homem, que no caso era Mateus, o discípulo Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez com que os fariseus, notando, dissessem aos discípulos: como é que o vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhe Jesus: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Essa passagem está em Mateus, capítulo 9, versículos 10 a 12. Então, aí no comecinho, a gente tem um contexto do que estava acontecendo nessa situação. Jesus estava na casa de Mateus, seu discípulo, comendo, né? Estava à mesa com Mateus e outras pessoas. E algumas dessas pessoas eram publicanos e algumas pessoas também chamadas de gente de má vida, o que também se aplicava aos publicanos. Os fariseus, que eram os doutores da lei da época, eram homens envolvidos com religião, viviam nos templos, eram muito participativos na política local. Eles, então, disseram aos discípulos de Jesus: como é que Jesus, o profeta, aquele que se diz profeta, está ali à mesa comendo com pessoas de má vida? Ao que Jesus, ouvindo essa indagação, respondeu que não são aqueles que estão saudáveis, aqueles que estão sãos, que vão precisar de médicos, não é mesmo? A gente sabe que quando está tudo bem, a gente não precisa correr para a emergência para ver o que está acontecendo com a gente. Então, não são aqueles que estão sãos, não são aqueles que estão vivendo uma vida correta e retilínea que precisam de Jesus na vida deles, né? Continuando, só um minutinho, gente, eu vou passar aqui o slide, porque eu quero que a gente entenda exatamente por que os fariseus chamavam os publicanos de gente de má vida. À época de Jesus, né, os publicanos eram conhecidos como gente de má vida, e a razão para que isso se desse era porque eles eram os incumbidos da cobrança dos impostos, né? Então, naquela época, os judeus viviam sob o domínio de Roma. Então, eu vou ler para vocês um pedacinho da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, e esse pedacinho se encontra na página 28 e explica exatamente por que os publicanos e também outros cobradores de impostos e outras pessoas envolvidas com essas atividades eram chamadas de gente de má vida. Eram assim chamados, na antiga Roma, os cavaleiros arredatários das taxas públicas, incumbidos da cobrança dos impostos e das rendas de todas as espécies, quer em Roma mesma, quer em outras partes do Império. Eram como os arrendatários gerais e arrematadores de taxas do antigo regime na França, e que ainda existem em algumas regiões. Os judeus, pois, abominavam o imposto, e, como consequência, todos os que eram encarregados de arrecadá-lo. A gente sabe, aqui eu vou fazer um parêntese, que os impostos, até hoje, os impostos cobrados, eles são, em geral, bastante abusivos. Naquela época, eles eram insanamente abusivos. Então, o judeu médio, ele tinha ele nutria uma certa repulsa àqueles que faziam as vezes da lei, né? Cumpriam o que o imperador, o que César queria que fosse cumprido, que era a arrecadação dos impostos, do dinheiro da população. E aí, continuando, eles falam: os judeus, pois, abominavam o imposto e, como consequência, todos os que eram encarregados de arrecadá-lo. Donde a aversão que votavam aos publicanos de todas as categorias, entre os quais podiam encontrar-se pessoas muito estimáveis,
mas que, em virtude das suas funções, eram desprezadas, assim como os que com ela mantinham relações, os quais se viam atingidos pela mesma reprovação. Os judeus de destaque consideravam um comprometimento ter com eles intimidade. Então, foi isso que eu acabei de falar ao ler a passagem, quando Jesus responde aos fariseus, né? Todos aqueles que estavam em convívio com os publicanos eram tidos como, recebiam meio que uma rebarba dessa reprovação que os republicanos recebiam. Então, para os fariseus, que queriam sempre qualquer motivo para criticar Jesus, pois Jesus estava ali, né, interrogando e questionando a ordem, através da sua prática, através das suas pregações, dos seus ensinamentos, da forma como ele se portava em sociedade, como os fariseus não tinham como olhar para as atitudes de Jesus e, através delas, criticá-lo, porque Jesus era sempre muito correto, eram esses momentos que eles usavam para criticar Jesus. Só que Jesus sempre foi muito sábio, Jesus é muito sábio, então, rapidamente, ele conseguiu contornar a situação, dizendo que, se as pessoas pensassem com clareza, elas entenderiam que não são aqueles que vivem uma vida sem reprovação e sem erros que precisavam dele, mas sim exatamente aqueles que estavam, aos olhos da sociedade, pecando. Apesar de que aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, a gente vê que muitos desses cobradores de impostos eram pessoas estimáveis, eram pessoas que afinal, alguns deles estavam sentados à mesa ouvindo Jesus. Então, de fato, eram pessoas que estavam tentando se melhorar. E aquele era apenas o trabalho delas, elas também estavam tentando sobreviver. Mas, através do julgamento rígido dos fariseus e dos judeus à época, os publicanos eram tidos todos como pessoas de má vida. O que a gente, hoje em dia, pode também correlacionar com várias coisas, né, que acontecem em sociedade. Várias pessoas muito estimáveis e muito corretas, às vezes passam por um julgamento severo por causa de como elas ganham o seu dinheiro, ou não estou dizendo aqui que a gente tem que olhar para pessoas que ganham dinheiro enganando outras pessoas, que elas devem ser tidas como pessoas retilíneas. Estou falando aqui de pessoas que sofrem julgamentos falsos, né? E Jesus foi muito certeiro quando disse que são exatamente as pessoas que estão em situação de imperfeição que precisam dele, né? Então, tudo que vem do divino, de Deus, tudo que é para ser aprendido, tudo que é de lição, é exatamente para nós, seres imperfeitos. Veio para nós, já que nós ainda precisamos bastante de guias, de um norte, de Jesus, né? Em resumo, de Jesus. Mas aí vamos seguir, né? Os espíritos, eles trazem para a gente uma explicação para essa passagem, né? Eles começam assim, ó. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Então, ali a gente já vê que Jesus ele não ia ter só com aqueles que estavam bem aos olhos da sociedade, que tinham status, que tinham poder, mas especialmente aqueles que precisavam de consolo, aqueles que precisavam de como eu disse, de um norte, de um modelo e guia. Cegos, né? Aqui os cegos eu também consigo interpretar como cegos de espírito, né? Pessoas que estavam na escuridão, sem saber para onde ir, não necessariamente cegos do corpo físico. E aqui os espíritos, eles deixam bem claro que Jesus, ele não ia ter com os que eram orgulhosos, com aqueles que achavam que tinham toda a razão e todo o conhecimento do mundo, né? Ele ia exatamente naqueles que precisavam dele. Essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. E aí os espíritos começam a introduzir a ideia da mediunidade.
eles vêm trazer para a gente que muitas vezes a gente se interroga por que aquelas pessoas que são charlatães, que usam mal dos dons que Deus lhe deu, por que eles têm esse dom da mediunidade? E aí os espíritos explicam. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade devera ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Então, muitas vezes a gente se pega pensando que a mediunidade deveria ser um presente, deveria ser dada àqueles que já não precisam aprender muitas coisas com ela. São apenas aqueles que são ditos merecedores de recebê-la. Quando, na realidade, e aí os espíritos vão trazer explicação maior para a gente sobre esse assunto. Na realidade, não é bem assim. Mediunidade está mais ligada ao dever que a gente tem que cumprir no mundo. Aí eles continuam, ó. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que qualquer homem pode ser dotado, como da de ver, de ouvir e de falar. Ora, nenhuma há de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar, e que se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra, senão aos incapazes de proferirem coisas mais, maior seria o número dos mudos do que os do que falam. Deus outorgou faculdades ao homem e lhe dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir o que delas abusa. Então, para começo de conversa, os espíritos já mostram para a gente que mediunidade não é nada de especial. A gente não está falando aqui de uma habilidade de um X-Men, de uma habilidade fantástica e extraordinária. Mediunidade é uma disposição orgânica. Ou seja, todos nós somos dotados num grau maior ou menor de mediunidade. É como se fosse a nossa visão, o nosso dom de ouvir, o nosso dom de falar, né? Não tem nada de especial, né, nessa questão da mediunidade. Então, por isso, a mediunidade ela não é apenas desenvolvida naqueles que são extremamente merecedores, ou extremamente retilíneos, ou extremamente corretos em vida. A gente sabe que estamos em um planeta de provas e expiações, então aqui não temos espíritos perfeitos. Logo, a mediunidade como uma função do nosso sistema, do nosso corpo, uma função que vem já inerente ao espírito, ela pode ser desenvolvida em qualquer um de nós. E aqui eles também trazem que, através do nosso livre-arbítrio, que é uma grande prova da bondade divina para conosco, já que Deus nos outorgou a faculdade de poder decidir sobre a nossa própria vida, ser agente da nossa própria vida, ele fala aqui que, já que temos esse livre-arbítrio, a gente pode abusar da mediunidade tanto quanto a gente pode abusar de qualquer outra faculdade que a gente tenha. A nossa visão, a nossa audição, a nossa fala, a gente, através de mau uso desses dons, a gente consegue, desses sentidos, a gente consegue abusar deles e muitas vezes até perdê-los. E aí eles fazem uma analogia que eu acho genial. Se Deus tivesse concedido o dom da palavra apenas às pessoas que merecem, entre aspas, falar, né, porque só falariam coisas boas, então seria muito maior o número de pessoas que não conseguiriam falar na Terra do que aquelas que conseguiriam falar, porque, como eu já disse, a gente está num estágio ainda muito embrionário da nossa escala evolutiva. Óbvio que já passamos pelo estado primitivo, óbvio que já fizemos uma jornada, não somos mais apenas, como pode-se dizer, não somos apenas mais instinto, porém nós já temos um pouco de razão, porém somos ainda muito egoístas, muito orgulhosos, ainda não conseguimos pensar no bem geral da sociedade, no bem-estar da sociedade, em detrimento do nosso próprio bem-estar, dos nossos próprios interesses, digamos assim. Então, com isso, se Deus fosse dar apenas as faculdades da visão, da audição, da fala, da mediunidade para aqueles que fossem extremamente bons, quase ninguém estaria nessa terra capaz de falar, ouvir, ver e desenvolver a mediunidade. Pois, como a gente já sabe, os espíritos já trouxeram aqui, nós abusamos demais dos dons que Deus nos deu. E aí os espíritos continuam. Para a gente entender um pouquinho sobre essa questão da mediunidade, eles continuam falando assim, ó. Se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos,
quem ousaria pretendê-la? Onde, ademais, o limite entre a dignidade e a indignidade? E aí eles trazem, quem pode colocar esse limite? Quem pode dizer quem é digno e quem é indigno? Acredito eu que apenas Deus é capaz de medir, né, o nosso grau de dignidade. Porém, Deus, enquanto um Pai infinitamente bom, jamais Ele nos abandonaria, nos consideraria indigno, pois Deus perdoa a todo tempo, né? Todos os nossos erros, antes mesmo da gente se arrepender, da gente pedir perdão, Deus já está perdoando. Então vamos lá, eles continuam assim, ó. A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para fortificar no bem, aos viciosos para corrigir. Então, aqui novamente eles trazem essa afirmação de que a mediunidade ela é dada a todos nós. Todos os espíritos criados têm mediunidade. E por que Deus nos dotou de mediunidade? Da faculdade da mediunidade. Ele nos dotou da mediunidade para que nós pudéssemos nos fortalecer na prática do bem. Então, aí a gente começa a entender a mediunidade como um dever. Então, a prática da mediunidade sendo um dever, ela é trabalho, né? Não é privilégio. E também dotou os viciosos da faculdade da mediunidade para que eles possam corrigir os próprios vícios. Então, a faculdade da mediunidade nada mais é uma oportunidade que nós, espíritos imperfeitos, ainda muito ligados apenas aos nossos interesses, ao que a gente precisa e não num bem coletivo, a gente deveria usar a mediunidade para se fortalecer na prática do bem, para corrigir as nossas vicissitudes, né? E aí os espíritos continuam. Não são estes últimos os viciosos, os doentes que necessitam de médico, e aí eles fazem o link com a passagem de Jesus lá no jantar com Mateus. Então, os viciosos, os mais imperfeitos, os que ainda estão andando numa estrada muito tortuosa, são aqueles que realmente precisam do médico. São aqueles que realmente precisam de Jesus, assim como os publicanos precisavam de Jesus. Então, eles fazem a seguinte indagação. Por que Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que o pode arrancar do lameiro? Os bons espíritos lhe vêm em auxílio e aos seus conselhos, dados diretamente. São de natureza a impressioná-lo de modo mais vivo do que se os recebesse indiretamente. Então, muitas vezes, essas pessoas que têm uma mediunidade muito aflorada, a espiritualidade maior, os seus mentores, os espíritos que os amam, que estão ali tentando ajudá-los na vida, vendo que eles estão cometendo ainda muitos erros, às vezes contra si próprios. Eles usam dessa mediunidade para trazer conselhos, para trazer uma palavra para essas pessoas que, de outra forma, não as ouviriam, porque eles ainda precisam muito receber essas palavras de uma maneira muito direta, né? Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir buscá-la longe, nas mãos lhe coloca a luz. Então, Deus, em sua infinita bondade, ao invés de intuí-los para buscar essa palavra, esses conselhos que eles precisam para viver uma vida melhor, mais próxima de Deus, ao invés de intuí-los para buscar longe, os dotou da mediunidade exatamente para que os ouvidos deles sejam os primeiros a receber a mensagem, o que é de uma bondade infinita. Eu já falei várias vezes aqui que Deus é infinitamente bondoso, e Ele é infinitamente bondoso, infinitamente misericordioso também. A gente não pode se esquecer disso. Todas as vezes que a gente estiver sofrendo, em dores, que Deus não ia deixar a gente passar por um sofrimento desnecessário e que Ele está ali todo o tempo segurando a gente no colo. Então vamos lá. Continuando, os espíritos dizem assim, ó. Não será ele bem mais culpado se não a quiser ver? Então não será esse espírito vicioso, ainda muito
ainda andando por caminhos muito tortuosos, bem mais responsável se não quiser, se estiver negando essa mediunidade? Poderá desculpar-se com a sua ignorância quando ele mesmo haja escrito com suas mãos, visto com seus próprios olhos, ouvido com seus próprios ouvidos e pronunciado com a própria boca a sua condenação? Então, olha só, gente, nós que somos espíritas, a gente já recebeu, já tem acesso a bastante informação acerca da vida espiritual, acerca do que a gente precisa fazer em vida para que a gente consiga ascender, para que a gente consiga cada vez mais ir em direção à perfeição. Imagine então aquele que tem a mediunidade aflorada. Esse aí não só teve acesso à informação, como foi ele mesmo que psicografou, que viu com seus olhos, que ouviu com seus ouvidos, que falou. Então, esse aí é aquele que tem uma responsabilidade ainda maior, né? Que quando toma as decisões na vida, tem um peso maior, porque não só ele teve acesso à informação, como foi ele que foi canal para que essa informação chegasse ao mundo. Olha que responsabilidade. Por aí a gente já vai vendo que não tem nada de privilégio na mediunidade. Tem responsabilidade. E aí os espíritos continuam. Se não aproveitar, será então punido pela perda ou perversão da faculdade que lhe fora outorgada, e da qual, nesse caso, se aproveitam os maus espíritos para o obsediarem e enganarem, sem prejuízo das aflições reais com que Deus castiga os servidores indignos e os corações que o orgulho, o organismo e o egoísmo endureceram. Então, ali, os espíritos estão dizendo que a gente, né, que é médio, todos nós somos médios, como a gente já falou no começo do estudo, mas aqueles que têm a mediunidade aflorada precisam trabalhar, precisam usar a sua mediunidade para o bem, né, para a ajuda dos espíritos que ainda estão em sofrimento, para um consolo daqueles que precisam de um consolo. Então, quando eles não aproveitam a mediunidade, seja negando ela, seja correndo do trabalho, seja subvertendo a sua função no mundo através da cobrança de dinheiro, né, de valores para o uso da mediunidade, com o uso da mediunidade, ele pode ser, sim, punido. E aqui a gente vai usar aspas, os espíritos não usaram, mas eu vou usar, porque Deus não pune ninguém. Na realidade, o que acontece é uma reação a uma ação prévia. Então, se aquele irmãozinho, ele usou da mediunidade de uma forma errônea, a consequência, a reação vai ser, talvez, a perda da faculdade da mediunidade, vai ser a perversão dessa faculdade, e aí, na realidade, o que a gente vê como castigo é apenas a consequência do que foi feito lá atrás, né? Continuando, os espíritos vão trazer, deixa eu passar o slide aqui para a gente. Vão trazer o seguinte aprendizado. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. Ou seja, não é porque o indivíduo é médium que ele vai ter uma relação cotidiana, uma comunicação cotidiana apenas com espíritos superiores. Porque os espíritos superiores, eles têm muito trabalho, gente. Eles não vão estar o tempo todo aqui do nosso lado, né, nos ajudando a fazer as coisas, não. Eles estão trabalhando lá, né, do lado deles. Então, os espíritos continuam. A mediunidade, ela é apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dúctil, mais ou menos moldável aos espíritos em geral. Então, a mediunidade, ela vai servir de instrumento, de ferramenta para os espíritos em geral, não só para espíritos superiores. Espíritos mais imperfeitos, que estão no trabalho, que estão também buscando a sua perfeição, eles vão usar dos médios que aqui estão encarnados para trabalharem também, né? Então, mediunidade é trabalho em todos os seus aspectos, né? O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência.
Unicamente nesse sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Então, o que a gente está falando aqui é que o bom médium é aquele que vai se comunicar com os espíritos que eles estão ali para trabalhar, né? Que eles estão ali sérios, né? Querendo trabalhar seriamente na seara do bem. Esse é o bom médium. E aí ele vai ter assistência desses espíritos. Aqueles que não querem contribuir com o trabalho de Jesus, aqueles que querem atrapalhar o trabalho de Jesus, aqueles que querem obsediar outros irmãos, se o médium não estiver em sintonia com eles, eles não vão conseguir. Não através daquele médium. Então, a sintonia moral do médium faz toda a diferença na hora do trabalho. Se for um médium que está com os pensamentos higienizados, que está tentando viver uma vida boa, que está trabalhando no bem, que pensa no bem do trabalho, em ser útil na seara do bem, na seara de Jesus, então esse médium vai sintonizar, uma questão de sintonia com espíritos bons e vai ser auxiliado por eles. Caso seja o contrário, aí outros espíritos estariam sintonizando com aquele médium e, obviamente, que não estariam ali para ajudar no trabalho, né, gente? Estariam ali apenas com outros fins, com fins egoístas. E aí os espíritos dizem que é apenas nesse sentido que as qualidades morais do médium vão influenciar sobre a ação da mediunidade, né, sobre a faculdade da mediunidade. Só nesse sentido mesmo, de quais espíritos o médium vai estar sintonizando. Então, gente, é interessante a gente ver nesse estudo uma oportunidade de enxergar a mediunidade desmistificada. O médium, ele não é um herói. O médium é um espírito que, como todos nós, tem muitos débitos. E através da mediunidade, ele pode começar a, não vou dizer pagar esses débitos, porque não é um pagamento, mas a burilar o próprio espírito, o seu próprio espírito. Ele começa a lapidar suas qualidades através da mediunidade, porque quando há, por exemplo, um doutrinamento de um espírito numa mesa de atendimento fraterno, o doutrinamento de um espírito que está em sofrimento, quando há uma psicografia que vai trazer coisas boas para aqueles que estão ali, quando há esse tipo de trabalho sério, então o médium, ele é ferramenta, ele é carta viva do Evangelho de Jesus. Então, gente, mediunidade é trabalho, mediunidade é oportunidade de ser melhor, de crescer, não é de jeito nenhum um privilégio, e não é uma faculdade extraordinária do ser. Na realidade, é parte do que a gente é. Todos nós somos médios. Uns em maior grau, outros em menor, dependendo da situação que a gente se encontra aqui e do que a gente precisa fazer, qual é a nossa missão no mundo, né? E para falar um pouquinho mais e terminar esse estudo, eu trouxe um trechinho do livro A Imensidão dos Sentidos, do Espírito Hamed, para a gente entender um pouco dessa questão da mediunidade. O Hamed, ele vai falar nesse livro, A Imensidão dos Sentidos, aqui sobre a questão da mediunidade como vocação, né? Porque como a gente falou até agora, muita gente ainda acredita que é uma vocação celestial ser médium. E aí ele desmitifica um pouco essa questão também para a gente. Para dar uma ajudada no que a gente falou hoje, eu trouxe um trechinho dele aqui para a gente. Então, vamos lá. A mediunidade é fenômeno inerente ao processo evolutivo. Foi o que a gente falou até agora. Não há nenhum aspecto especial na mediunidade. Ela é apenas um fenômeno intrínseco ao nosso processo evolutivo. Faz parte da condição natural de todos os seres humanos. Mais uma vez, os espíritos trazendo para a gente que é natural. A mediunidade é natural, não é extraordinária. Não se pode impedi-la, pois seu desenvolvimento vai continuar independentemente de nossos medos, ilusões e incredulidade. Então, não importa se a pessoa não acredita
na vida espiritual, na existência dos espíritos. Não importa se a pessoa tem muito medo do desenvolvimento da mediunidade. Não importa quais são as ilusões que estão ali passando pela cabeça daquele irmão. A mediunidade continua. Ela continua existindo, independente disso. Então, se for a sua missão na vida, se a sua missão na vida estiver, nesta vida, estiver ligada ao trabalho mediúnico, não tem nada que vá parar o seu desenvolvimento, né? Por isso que muitas vezes, nessa resistência de não acreditar na vida espiritual, de não acreditar em reencarnação, de não acreditar que existe algo para além da morte, muitas pessoas sofrem, porque está ali aquela mediunidade latente, né, vários fenômenos ocorrendo ao redor daquela pessoa, ela em sofrimento extremo, mas ela está ali, rebelde, resistindo. Muitas vezes a gente se coloca nessa posição de rebeldia, né, em relação aos desígnios de Deus, que é uma posição de arrogância também, porque quando a gente acredita que Deus é soberano, né, que Deus é a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema, e Ele sabe melhor do que ninguém o que a gente precisa fazer em vida e o que é melhor para a nossa vida, então a gente acaba vivendo num estado de rebeldia, né? Quando a gente, por outro lado, acredita que Deus é soberano, a gente acaba confiando nos desígnios dele. A gente não precisa ver as coisas, a gente não precisa de ter provas concretas para acreditar, né? A mediunidade está intimamente ligada à vocação, aptidão, realização, criatividade, espontaneidade e desvinculada de qualquer obrigação ou pressão autoimposta. Então, gente, a mediunidade não é uma obrigação. Muitas vezes, essa percepção de obrigação é que torna as coisas tão pesadas. Através da mediunidade, existe muita criatividade, muita realização para além do trabalho. Há tantos médiuns que têm uma mediunidade ligada à arte, né, que exacerbam a sua criatividade através da mediunidade. Então, ali há também muito prazer no trabalho mediúnico. Não só trabalho, mas também prazer. Não devemos forçar a eclosão das faculdades extrasensoriais. Então, assim, não é nosso lugar tentar desenvolver uma mediunidade ali, uma faculdade mediúnica de qualquer maneira, né? A gente tem que entender a mediunidade como uma coisa natural. Então, se eu tiver que desenvolver a mediunidade, a característica da psicografia, se eu tiver que ser psicógrafa, médium psicógrafa, se eu tiver que ser médium vidente, isso vai acontecer naturalmente. Eu não preciso forçar essa faculdade para vir à tona, né? Mas podemos oferecer condições apropriadas para que venham a aflorar de forma espontânea e equilibrada. E muitas vezes essas condições apropriadas são apenas você estar ali estudando no centro espírita, a mediunidade, indo na reunião pública, fazendo seu trabalhinho ali no centro espírita, e aí naturalmente ela vai aflorar. Obrigação pode ser conceituada como tudo aquilo que nos é imposto ou forçado, e a gente já sabe que Deus não nos força a nada, pois se ele fizesse isso, ele estaria renegando ao próprio conceito de livre-arbítrio que ele nos dotou em vida, né? Obrigar-se a algo ou a alguém implica ser governado pela expressão ilusória deveria. E como a gente já sabe, se a gente tem livre-arbítrio, não tem nada que a gente é obrigado a fazer. Mas sim coisas, né, que a gente sabe, pois já estamos grandinhos o suficiente, já estudamos o suficiente, que certas coisas a gente precisa fazer para o nosso bem, né? Para o nosso próprio bem. Então, quanto mais a gente se ama, quanto mais a nossa autoestima é reforçada, mais a gente sabe que certas coisas, certos deveres que a gente tem em sociedade, na realidade, eles fazem bem para a gente mesmo. Então, eu faço aquilo sabendo que é um bem que eu estou me fazendo. Não é uma obrigação, algo que eu tenho uma jaqueta de... uma camisa de força. Uma camisa de força ali me obrigando a fazer, né? Mas disso depende bastante maturidade. Quando a gente cresce um pouco mais, a gente consegue entender melhor as coisas. Devo desenvolver a mediunidade, equivale a dizer não quero, mas sou obrigada a desenvolver. Não somos obrigados a nada. Mesmo quando realizamos algo significativo,
Se somente pensarmos nele como compromisso ou trabalho, sem o necessário gosto e motivação, alguma coisa estará errada conosco. Tudo que a gente faz apenas por obrigação não faz sentido na nossa cabeça. E o que não faz sentido na nossa cabeça não é algo que a gente vai perseverar. A gente pode até fazer até o final, porque a gente pensa que é obrigação, mas se não faz sentido, a gente não está fazendo com gosto, a gente não está fazendo com o coração, e a gente não está absorvendo o máximo que a gente pode absorver daquela situação. Por mais que concretizemos feitos edificantes e envolvidos por motivos sinceros, se sua realização não for feita com prazer, vocação, sentiremos mais esforço e imposição do que felicidade e conforto. E Deus não nos colocou aqui, meus irmãos, para que a gente fique desconfortável o tempo todo. A gente tem que ter maturidade suficiente para buscar contentamento em absolutamente tudo que a gente faz na nossa vida. E buscar também, cada vez mais, obrigações que estejam dialogando com quem a gente é, né? Não ficar sempre parado naquela mesma coisa que nos faz mal. Se tem algo que faz mal a gente, na nossa vida, por mais que no momento a gente não consiga mudar, a gente precisa caminhar, começar a construir a estradinha para modificar aquela situação. Porque Deus nos dotou de livre-arbítrio exatamente para isso. Então, a mediunidade tem que ser vista como uma espécie de oportunidade de burilamento pessoal. E quando eu enxergo isso como uma coisa boa para mim, não tem como ser pesado. Ninguém deve viver e trabalhar sem contentamento. Aí, o que eu acabei de falar, a importância do contentamento na nossa vida. Deus não dá encargos e incumbências às criaturas, mas coloca nelas vocações ou predisposições inatas. Os dons espirituais são capacidades inerentes da alma. Vocação é um talento a ser exercido de uma forma exclusivamente nossa. A maneira como identificamos ou entendemos as nossas forças psíquicas determinará a produção mediúnica que teremos. Então, assim, gente, mediunidade não vem apenas para aqueles que estão preparados, capacitados. A capacitação se dá ao longo do trabalho. A mediunidade se transforma em crescimento e amadurecimento espiritual quando for exercida com prazer e compreendida em termos de espontaneidade e predisposição natural. Sempre olhar para a mediunidade como uma predisposição natural. Como a passagem lá do começo do estudo nos diz, Deus não nos dotaria de uma faculdade que é uma faculdade que a gente precisa exercer trabalhando no bem, na seara do Cristo, se a gente já fosse perfeito. Isso não faz sentido. A gente tem a mediunidade, a faculdade da mediunidade, que é natural, que é nossa, que é intrínseca e inerente do ser humano. A gente tem essa faculdade para que a gente possa ser cada vez mais são. E um dia a gente não precise dos médicos. Para que a gente possa cada vez mais estar alinhado com Jesus. E um dia os ensinamentos de Jesus estarem internalizados na gente, para que a gente um dia possa falar como Paulo falou, não sou mais eu que vive, mas sim o Cristo que vive em mim. Então a gente vai estar não mais precisando das palavras de Jesus como um remédio, não vai mais usar as palavras e não vai mais usar Jesus como um médico, pois somos doentes. A gente vai estar tão alinhado com Jesus que a gente vai viver os ensinamentos dele. Vai ser um eu crístico como ele é, né? Eu espero que eu tenha me feito entender, eu espero que eu tenha explicado as coisas direitinho. Queria dar um grande obrigado a você que ficou aqui até agora me ouvindo falar sobre o Evangelho, sobre a Boa Nova, sobre mediunidade, porque é sempre um prazer estar aqui para falar do que o Cristo deixou para a gente, do legado que Cristo deixou para a gente, né, gente? E essa passagem é tão bonitinha, né, porque ela traz não só a figura de Jesus como aquele que estava sempre aberto,
de coração aberto para aqueles que precisavam dele. E aqueles que precisavam dele, obviamente, não eram os arrogantes, os egoístas, os que achavam que estavam acima do bem e do mal e que não acreditavam no fundo do coração deles em Deus, de fato, apesar de muitos deles serem homens de religião e doutores da lei. Mas Jesus estava ali aberto para receber, para conversar, para dar um pouco da sua palavra para aqueles que muitas vezes eram considerados as pares da sociedade, né? A gente de má vida. Então, que nós também, através do nosso trabalho na seara da evangelização do Cristo, que a gente consiga ser um pouquinho do que Cristo foi, que a gente consiga levar um pouco de consolo, que a gente consiga levar um pouco de conforto, que a gente consiga ser carta viva do evangelho mesmo, sabe? Seja através do trabalho da mediunidade, seja através do trabalho da evangelização, seja através de um ouvido amigo, às vezes, na nossa vida cotidiana, porque o espírita, ele é espírita em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar que ele esteja. Espírita não pode ser só espírita dentro do centro, mas também em qualquer lugar que você estiver, você tem que ser um espírita cristão. E um espírita cristão acredita que Jesus é o nosso guia e modelo e trabalha primeiro porque sabe que precisa melhorar, e aí a nossa felicidade só vai vir através desse trabalho de burilamento pessoal que a gente vai fazer, da reforma íntima. E o espírita cristão, ele trabalha com um sorriso no rosto e contente, porque está podendo colocar uma sementinha ali também no terreno arado por Jesus. Olha que coisa bonita. Então, que a gente possa sempre enxergar a mediunidade como uma faculdade natural, não é nada extraordinário, né? É trabalho, é oportunidade, né? Oportunidade dada por Deus, e que a gente possa seguir o conselho de Jesus e viver a vida acolhendo aqueles que precisam de acolhimento, né, gente? E não ligando, né, não nos deixando iludir por questões de status e poder, que isso é nada, gente. Isso é absolutamente nada. Quando a gente sabe que a gente é espírito imortal, a gente sabe que o que a gente leva dessa vida é, na realidade, a vida que a gente levou em vida, né, encarnados. Então, obrigada, gente, pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, queremos expressar nessa finalização da noite de hoje a nossa gratidão por tudo que recebemos, pelas reflexões trazidas pela nossa companheira Priscila e por todas as bênçãos que certamente recebemos estando vinculadas a essa tarefa. Muito obrigada, Jesus, por tudo que tem nos concedido em nossas vidas, as dores, as alegrias, os encontros e desencontros. Sabemos que tudo está sob o desígnio de Deus, mas nunca nos falta o amparo e a compreensão que a doutrina espírita nos favorece. Pedimos, Senhor, por todos aqueles que sofrem, que estão em situações desoladoras, que eles possam ser acolhidos pelo Teu amor e que abram brechas no seu pensamento para que essa ajuda possa penetrar a barreira que cada um estabelece para si. Muito obrigada, Jesus, por tudo. Que a Tua luz se faça presente para toda a humanidade. Graças a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós
nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim e seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo